38% dos votos apurados. Jair Bolsonaro, os percentuais vão se mantendo, o que está mudando são mais votos absolutos. Vamos dar uma olhadinha, você tinha me perguntado mais cedo de abstenção. Nós estamos, no momento, com uma abstenção de 21,22% no segundo turno, que mais adiante a gente pode, por exemplo, vamos rapidamente, só para fazer uma comparação, vamos pegar a abstenção aqui, 21,2%. Você tá muito craque nessa tela. Ah, eu adoro o Estelão. Você sabe que até ele é um grande amigo. Até outro dia era o Márcio Gomes que fazia isso comigo e eu ficava olhando, falei, como é que ele faz isso? Eu tive uma aula dessa tela, quando eu achei que eu estava bom, aí chega a Renata e destrói as minhas ilusões. Olha só, nada disso, é muito simples, olha só, vamos voltar. E olha só o que está acontecendo. Depois voltamos para os números. Tá aí, imagens ao vivo do presidente eleito Jair Bolsonaro, já são imagens de câmeras de TV. Temos um pool de emissoras de televisão ali, ao lado do Paulo Renato Soares, repórter da Globo, cumprimentando ali a primeira-dama, a futura primeira-dama, Michele. E quem fala pelo pool, pelo conjunto de emissoras de TV do Brasil, quem as representa neste momento é o repórter Paulo Renato Soares. Eu não sei se já temos áudio da área ali. Já temos áudio, técnico? Esteve conosco durante a campanha toda. O evangélico nos ajudou muito na aproximação com o evangélico, com católicos, demais religiões, bem como em regiões do Brasil todo. Vai agradecer a Deus e pedir sabedoria para que nós possamos continuar nessa jornada rumo à presidência da República. Magno Malta com a palavra. Nós começamos essa jornada orando. E o mover de Deus, e ninguém vai explicar isso nunca, o que acontece, os tentáculos da esquerda jamais seriam arrancados sem a mão de Deus. Começamos orando e mais que justos que agora oremos para agradecer a Deus. Então vamos dar nossas mãos todos e vamos orar nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento nós te somos agradecidos. Foram anos de luta, falando com o povo, pedindo a tua proteção, falando sobre família, falando sobre país, cuidado das nossas crianças, Deus na vida da família, na vida do Brasil, lutando contra a corrupção, enfrentando tudo e todos. Esse é um momento festivo, mas mais que isso, é um momento de gratidão. Agradecer ao Senhor pelo que fez, levantou Jair Bolsonaro 2 vezes, porque o Senhor não permitiu que a morte o tragasse no momento de expectativa e de sonho do povo brasileiro. Agradecer médicos, enfermeiros, ó Deus, os cuidados de todos aqueles que cercaram no momento mais difícil da vida dele. Ele está de pé. Ó Deus, a vitória concretizada. Agora dê a ele sabedoria, compreensão ao povo brasileiro, a todos nós, para que ele possa ter tempo, Senhor, para poder reparar, desfazer minas que foram colocadas e devolver dias felizes, de alegria ao povo brasileiro, às nossas crianças, às nossas escolas e às nossas famílias. A tua palavra diz que quem unge a autoridade é Deus. E o Senhor ungiu Jair Bolsonaro. E a partir dessa data, Senhor, ele passa a ser o presidente de todos nós. Um presidente que ama a pátria. Um cristão verdadeiro. Um patriota. Cheio de fé, de coragem e de esperança. Agradecemos por isso, por todos os nossos amigos. Companheiro, desde o homem mais simples nas ruas, do município mais simples desse país, que levantou uma bandeira, desde aquela senhora que orava de madrugada, a outra que rezava, evangélicos, espíritas, católicos, confissões de fé de um país majoritariamente cristão. Obrigado, Jesus, pela família dele, pelos filhos, pela esposa, pelo cuidado. Ó Deus, porque se tornaram guardiões da vida dele mais que nunca, num momento difícil. Obrigado por essa hora de festa no Brasil e no mundo. Agradecemos em nome de Jesus. O Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Estamos ao vivo aqui com o presidente eleito do Brasil, Jair Messias Bolsonaro. Eu falo representando o pool de emissoras de televisão. Parabéns pela votação. Muito obrigado. Primeiro, queria agradecer a Deus que pelas mãos de homens e mulheres da Santa Casa Juiz de Fora, bem como do Alberto Einstein em São Paulo, me deixaram vivos. Com toda certeza, essa é uma missão de Deus. Estaremos prontos para cumpri-la. Meu muito obrigado a todos do Brasil por essa oportunidade. E se me permite, eu gostaria de fazer a leitura do meu discurso
da vitória. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nunca estive sozinho. Sempre senti a presença de Deus e a força do povo brasileiro. Orações de homens, mulheres, crianças, famílias inteiras que, diante da ameaça de seguirmos por um caminho que não é o que os brasileiros desejam e merecem, colocar o Brasil, nosso amado Brasil, acima de tudo. Faço de vocês minhas testemunhas de que esse governo será um defensor da Constituição, da democracia e da liberdade. Isso é uma promessa, não de um partido, não é a palavra vã de um homem, é um juramento a Deus. A verdade vai libertar este grande país e a liberdade vai nos transformar em uma grande nação. A verdade foi o farol que nos guiou até aqui e que vai seguir iluminando o nosso caminho. O que ocorreu hoje nas urnas não foi a vitória de um partido, mas a celebração de um país pela liberdade. O compromisso que assumimos com os brasileiros foi de fazer um governo decente, comprometido exclusivamente com o país e com o nosso povo. E eu garanto que assim o será. Nosso governo será formado por pessoas que tenham o mesmo propósito de cada um que me ouve nesse momento. O propósito de transformar o nosso Brasil em uma grande, livre e próspera nação. Podem ter certeza que nós trabalharemos dia e noite para isso. Liberdade é um princípio fundamental. Liberdade de ir e vir, andar nas ruas, em todos os lugares desse país. Liberdade de empreender, liberdade política e religiosa, liberdade de informar e ter opinião, liberdade de fazer escolhas e ser respeitado por elas. Este é um país de todos nós, brasileiros natos ou de coração, um Brasil de diversas opiniões, cores e orientações. Como defensor da liberdade, vou guiar um governo que defenda e proteja os direitos do cidadão, que cumpre seus deveres e respeita as leis. Elas são para todos, porque assim será o nosso governo, constitucional e democrático. Acredito na capacidade do povo brasileiro, que trabalha de forma honesta, de que podemos juntos, governo e sociedade, construir um futuro melhor. Esse futuro de que falo e acredito passa por um governo que crie condições para que todos cresçam. Isso significa que o governo federal dará um passo atrás, reduzindo a sua estrutura e a burocracia, cortando desperdícios e privilégios, para que as pessoas possam dar muitos passos à frente. Nosso governo vai quebrar paradigmas. Vamos confiar nas pessoas. Vamos desburocratizar, simplificar e permitir que o cidadão, o empreendedor, tenha mais liberdade para criar e construir o seu futuro. Vamos desamarrar o Brasil. Outro paradigma que vamos quebrar. O governo respeitará de verdade a federação. As pessoas vivem nos municípios. Portanto, os recursos federais irão diretamente do governo central para os estados e municípios. Colocaremos de pé a Federação Brasileira. Nesse sentido, é que repetimos que precisamos de mais Brasil e menos Brasília. Muito do que estamos fundando no presente trará conquistas no futuro. As sementes serão lançadas e regadas para que a prosperidade seja o desígnio dos brasileiros do presente e do futuro. Esse não será um governo de resposta apenas às necessidades imediatas. As reformas a que nos propomos serão para criar um novo futuro para os brasileiros. E quando digo isso, falo com uma mão voltada para o seringueiro no coração da selva amazônica e a outra para o empreendedor, suando para criar e desenvolver sua empresa. Porque não existem brasileiros do Sul ou do Norte. Somos todos um só país. Somos todos uma só nação. Uma nação democrática. O Estado Democrático de Direito tem como um dos seus pilares o direito de propriedade.
reafirmamos aqui o respeito e a defesa desse princípio constitucional e fundador das principais nações democráticas do mundo. Emprego, renda e equilíbrio fiscal é o nosso compromisso para ficarmos mais próximos de oportunidades e trabalho para todos. Quebraremos o ciclo vicioso do crescimento da dívida, substituindo-o pelo ciclo virtuoso de menores déficits, dívida decrescente e juros mais baixos. Isso estimulará os investimentos, o crescimento e a consequente geração de empregos. O déficit público primário precisa ser eliminado o mais rápido possível e convertido em superávit. Este é o nosso propósito. Aos jovens, palavra do fundo do meu coração, vocês têm vivido um período de incerteza e estagnação econômica. Vocês foram e estão sendo testados a provar sua capacidade de resistir. Prometo que isso vai mudar. Essa é a nossa missão. Governaremos com os olhos nas futuras gerações e não na próxima eleição. Libertaremos o Brasil e o Itamaraty das relações internacionais com viés ideológico a que foram submetidos nos últimos anos. O Brasil deixará de estar apartado das nações mais desenvolvidas. Buscaremos relações bilaterais com países que possam agregar valor econômico e tecnológico aos produtos brasileiros. Recuperaremos o respeito internacional pelo nosso amado Brasil. Durante a nossa caminhada de 4 anos pelo Brasil, uma frase se repetiu muitas vezes: Bolsonaro, você é a nossa esperança. Cada abraço, cada aperto de mão, cada palavra ou manifestação de estímulo que recebemos nessa caminhada fortaleceram o nosso propósito de colocar o Brasil no lugar que merece. Nesse projeto que construímos, cabem todos aqueles que têm o mesmo objetivo que o nosso. Mesmo no momento mais difícil dessa caminhada, quando por obra de Deus e da equipe médica do Juiz de Fora e do Albert Einstein ganhei uma nova certidão de nascimento, não perdemos a convicção de que juntos poderíamos chegar a essa vitória. É com essa mesma convicção que afirmo, ofereceremos a vocês um governo decente, que trabalhará verdadeiramente para todos os brasileiros. Somos um grande país e agora vamos juntos transformar esse país em uma grande nação. Uma nação livre, democrática e próspera. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Muito obrigado. O senhor reafirmou aqui, o senhor reafirmou mais uma vez o compromisso com a democracia, com a Constituição, com as liberdades. Durante a campanha, houve momentos de divisão entre os eleitores. Que palavras o senhor daria agora para pacificar o país? Não sou Caxias, mas sigo o exemplo desse grande herói brasileiro. Vamos pacificar o Brasil e, sob a Constituição e as leis, vamos construir uma grande nação. O senhor já tem ideia de formação de governo? Quando o senhor pode começar a anunciar? Não, a partir de... Estamos com 3 já acertados, o 4º aí, que o Marcos Pontes está quase certo também. E com o tempo, né, nós, com muita cautela, passaremos a anunciar os nomes das pessoas que, ao formar essa equipe, conduzirão o Brasil ao seu local, ao seu lugar que merece de destaque no mundo. Muito obrigado, parabéns pela votação. Obrigado. Muito obrigado. Aí está, então, a gente teve o primeiro discurso do presidente eleito Jair Bolsonaro. Ele ainda continua falando ali ao lado. Sofreu comigo o afastamento do lar, tem uma filha maravilhosa com ela, tem uma enteada também. Foram momentos difíceis, realmente o convívio do lar não tem preço, por isso temos aqui a família, a preservação desses valores, com a meta nossa, o respeito à mesma. Eu quero agora de público agradecer a minha amada esposa por ter proporcionado paz, segurança e força para que eu atingisse esse objetivo. Sem ela, não teria chegado a esse local. E com ela agora, com toda certeza, terei força para
prosseguir nessa empreitada e buscar um Brasil melhor para todos nós. Meu muito obrigado a vocês. Obrigado, esposa. Quer falar? Vamos lá. Obrigado aí, pessoal. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado. Muito obrigado, secretário. Parece que agora terminou mesmo. Eu tenho que pedir desculpas porque por 2 vezes eu interrompi a fala do presidente eleito, imaginando que ela tivesse sido concluída, mas é em parte porque o protocolo habitual dessas situações foi quebrado hoje, né? Em geral, o presidente eleito se dirige à nação num pronunciamento que tem começo, meio e fim, diante das câmeras, e fazemos um pool de emissoras, e hoje ele optou fazer primeiro na internet, com seus problemas técnicos naturais, e agora sim, mas com idas e vindas, mas está dado o recado dele. Renata, o que você destacaria dessa fala dele A sobre primeira liberdade, coisa que me chama a atenção é o que você está falando. No intervalo de poucos minutos, ele se comunicou de 2 maneiras. Ele fez a mensagem via internet e, na sequência, ele fez um discurso na porta da casa dele, que visivelmente ele havia preparado, ele leu esse discurso. E eu chamo a atenção para começo de conversa numa diferença de tom. O discurso das redes sociais me parecia ainda um discurso mais dirigido à militância, embora com todas aquelas questões que nós vimos ali, a Constituição na mesa, a Bíblia, o livro sobre o Churchill, e agora me pareceu mais um pronunciamento de presidente eleito mesmo, em que ele repetiu várias vezes um Brasil para todos e que ele frisou mais de uma vez a questão do respeito às liberdades. Ele usou... Ao se referir às liberdades, ele usou a expressão um governo constitucional, anotei aqui, um governo constitucional e democrático. É um marco importante? É um marco importante e, ao mesmo tempo em que ele fez isso e reafirmou algumas questões que fizeram muito parte da plataforma da campanha dele. O slogan Mais Brasil, Menos Brasília, a ideia de que vai enxugar o governo e reafirmar a ideia de que ele não vai governar ou compor com o Congresso por meio de indicações políticas. Essa é uma questão para a qual vai estar todo mundo olhando, porque os governos têm se viabilizado até aqui dessa maneira. É uma maneira que está muito desgastada aos olhos do eleitor, mas que o Bolsonaro, uma vez eleito, está reafirmando que vai governar de outra maneira. Imagens ao vivo de Brasília, né? A gente tem aí o famoso eixão monumental com a celebração ali de eleitores de Jair Bolsonaro na capital federal. Que onde ele ganhou por ampla margem. Por ampla margem e onde vai morar, né? A partir, já tem lá a moradia como deputado, mas vai se mudar aí possivelmente para o Palácio da Alvorada como residência e vai despachar no Palácio do Planalto. Inclusive, ele disse nos últimos dias que planejam uma ida rápida a Brasília, talvez nesta próxima semana, ele que está recolhido em casa desde que teve alta do hospital. Nós vimos também, ainda há pouco, imagens do Rio de Janeiro também, em frente ao condomínio onde mora o presidente eleito, e as imagens mostravam já também um aumento muito grande da concentração de pessoas ali, ainda com queima de fogos, olha, na telinha. São 8h07 da noite, no horário de Brasília, esta noite em que o Brasil conheceu o presidente eleito, depois de uma campanha eleitoral intensa, tensa também e acirrada. Vamos ao vivo a Porto Alegre, porque temos informações sobre a eleição por lá. Estevão Pires.